Uma boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Hoje é nosso segundo dia, né? O segundo e último dia de onboarding. De novo, a ideia hoje não é treinar, é apresentar, né? Passar vocês pela segunda estrutura que nós temos, ou a segunda operação, que é o Unilabank. Terça-feira a gente trouxe a ideia de gestão de patrimônio, né? O que a gente vem ralando há alguns anos, né, Zé? Para a gente organizar e entregar essa ideia de gestão de patrimônio. E hoje a gente vai falar do Unilabank, que é a estrutura que é a mais nova, é a mais recente, que a gente trouxe uma solução de proteção do patrimônio offshore para os nossos clientes. De novo, quando eu compartilho, a tela some, então quem tiver dúvida, chama, dá um toque, porque aí eu não estou vendo ninguém, tá? Deixa eu ver aqui. Minha vida está aparecendo aí para vocês? Apareceu. Maravilha. Então, vamos falar. O Unilabank, ele nasce, né, de um desejo, ou até de uma necessidade que a gente viu, que alguns de vocês já até ouviram isso, né? A gente começou a ver e olhar que a gente viu que, às vezes, hoje em dia a holding, né, ela está perdendo a personalidade jurídica com mais facilidade. O que quer dizer isso? Né? Um juiz acessa a pessoa física da holding com muita tranquilidade e manda bloquear isso também. A gente viu que planos de VGBL, até mesmo custódia de ações estavam entrando em bloqueio e a gente não encontrava uma solução, né, no Brasil. Lembra, proteger faz parte da parte da gestão do patrimônio. Então, pensando nisso, a única ferramenta que ainda protegia o patrimônio era o cliente ter essa estrutura patrimonial fora do Brasil, ter esta offshore. Porém, lembra, o nosso foco de cliente de gestão de patrimônio sempre foi aquele cliente com alto patrimônio e baixa liquidez. Então, ter uma offshore que exigia $500 mil de ticket, né, para o cliente investir, gastar $3 mil pelo menos ao ano só de manutenção, ainda era distante. Então, a gente buscou e começou a desenhar junto com o regulador Barra-Meio essa estrutura, né, facilitar o processo do brasileiro acessar essa estrutura patrimonial fora do Brasil. Utilizando, lógico, tecnologia, que é isso que permite a gente reduzir o custo. E assim eu vou andar mais para frente, mas essa é o resumo de como a gente começa a construir o que lá atrás começa como um projeto Unilabank, e agora, né, no ano passado, no final de 22, início de 23, a gente conseguiu consolidar. Só para quem vai acompanhar, no início do ano, nós fomos 35%, né, do Unilabank foi adquirido pelo St. Joseph. Ele é um grande family office americano, né, ele é Bank and Trust, sediado nos Estados Unidos. Então, agora a gente participa do grupo deles, então nós temos uma custódia agregada junto com eles de 1,3 bilhões de dólares, com escritórios, né, Brasil, Uruguai, Panamá, Bahamas, sem contar Miami e Nova York. Joia? Então, a nossa ideia foi, com o Unilabank, o que a gente podia, né, ofertar e utilizando de inteligência, seja inteligência operacional, até de tecnologia, fornecer essas soluções de private services ou, né, de private banking para um número maior de brasileiros. De novo, não é para todos, mas existe uma massa ali no meio, né? E aqui o Unilabank vale ressaltar, viu, gente? O Unilabank, ele é livre. Ele não tem um limite de clientes, né, ou de perfil de clientes que o gestão de patrimônio tem. Lembra? Gestão de patrimônio, só médico e empresário, ponto. Ou profissional da saúde, desculpa. Profissionais de saúde ou empresário, ponto. Inegociável. Agora, aqui não. Qualquer cliente, né? Aqui a gente tem executivo, tem funcionário público, né? Tem juiz, tem promotor, tem uma série de pessoas aqui que são nossos clientes através do Unilabank, que querem utilizar da nossa ferramenta de proteção patrimonial e com mais eficiência, com mais estrutura. Joia? O que eu quero trazer de dados operacionais para você em relação quando a gente fala do Unilabank? A nossa inovação, isso ninguém no mundo, por enquanto, né, ainda conseguiu entregar a offshore digital Barra-Meia.
Nas Bahamas, essa offshore chama PIC, que é uma Private Investment Company. É uma companhia de investimento privado, na tradução, que permite, literalmente uma holding só que só ligada para investimentos, para o cliente gerir a carteira de investimentos dele através dessa estrutura e ter algumas vantagens tributárias, porque lá nas Bahamas não se paga imposto sobre sucessão, não paga imposto sobre doação, então lá o imposto é zero para esse tipo de operação. 35%, como eu já adiantei, pertence ao St. Joseph. Os nossos custodiantes, Pershing e o JP Morgan, ou JP Morgan, como diriam lá em Minas, e a facilitadora de pagamentos internacionais que nós temos aqui no Brasil, embaixo da nossa corretora. Vocês vão entender por que ela existe. Alguma dúvida aqui? Não. Destaques. Quem são os nossos concorrentes, tá? Diretamente. Nós temos a Avenue, a Interactive Brokers e algumas companhias de trust no Brasil. Qual que é o grande destaque, o grande diferencial que o Nila Bank traz? A gente não inovou em investir fora, em permitir que o brasileiro invista fora. Isso a Avenue já fez, a Interactive Brokers já fez. Qual que é a nossa grande diferença? Aí sim é onde a gente inovou e ninguém, literalmente, não tem ninguém que faça isso. A gente inovou em entregar uma estrutura patrimonial para o cliente investir fora. Para que o cliente tenha uma estrutura patrimonial e, através dela, ter vantagens fiscais, tributárias, é o que a gente vai falar mais para frente. Junto disso, a gente não só entrega uma estrutura patrimonial para proteger o patrimônio do cliente, mas traz para ele uma experiência de private banking. Porque lembra, o nosso foco de clientes, a gente vai falar mais para frente, esse cara, sequer no Brasil, ele é varejo. Ele é varejo alta renda, só. Ele não tem acesso a um private banking no Brasil. Então, a gente traz essa experiência, e não traz uma experiência de qualquer private bank, é simplesmente o maior do mundo. Só que para ele, de novo, né, é uma experiência. Então, ele acessa os mesmos produtos através da nossa gestão, mas é como se ele estivesse lá dentro. E num outro destaque, ou numa outra inovação, a parte de aposentadoria em dólares, nosso planozinho, que é o Nila Savings, que aí sim, esse permite que qualquer brasileiro, a partir de R$200 mensais, consiga acumular em dólares, e numa estratégia de proteção e renda. Joia? Então, esses são os nossos destaques nesse sentido, tá? Então, se alguém olhar e vocês pensarem, o que a gente faz de diferente? Ah, investir fora é diferente? Não. É como a gente faz o cliente investir fora. É o meio. Isso ninguém está fazendo. Colocar essa offshore no meio, dando uma série de vantagens patrimoniais. E depois, trazer uma experiência de private banking para esse cliente. Quando eu falo dessa experiência, a gente elimina robô. Quem é cliente da Avenue aqui sabe disso. Eu não sei com quem que eu estava falando, estava em reunião com acho que foi com o Davi, ou foi com o João, que eu estava falando que um cliente era cliente da Avenue. Ah, não, foi um outro consultor, desculpa. E o cliente falou assim, cara, eu tive um problema lá e estou encerrando, porque eu não consegui resolver, porque é tudo robô. Nós não. O nosso atendimento, a gente foca para ser humanizado, ok? O primeiro passo é vocês. Todos os clientes de vocês, ele tem o suporte que vocês darão vocês não farão a parte operacional, mas faz o meio de campo. Então, o cliente, ele tem com quem falar, né? Tem um humano ali entendendo do outro lado. Joia? E, lógico, depois vocês acionam o nosso operacional que resolve o problema para vocês. O primeiro ponto, só para aquele que entende de geografia vai zoar, eu sei que Bahamas está bem grande aqui, mas eu tentei colocar ela bem no caminho onde ela é. E o ponto aqui, a seta aqui, eu sei que está no Canadá, mas imagine que tudo isso daqui é Estados Unidos, tá bom? Então, nós não somos banco. Chama Nila Bank por questão de marketing, tá? Vocês vão conhecer a Mariana, e nisso ela manda muito bem. Ela falou assim, cara, ia chamar Nila Securities. Como a nossa ideia é atuar no varejo, poxa vida, até pra gente, né, que fala mal um pouco de inglês, falar securities é difícil, imagina para o nosso foco de cliente. Então, o Nila Bank ficou para soar de forma mais tranquila, né, gerar mais segurança para o cliente. Então, mas o que a gente é na realidade? Nós somos a combinação de 3 estruturas que atuam de forma harmônica numa única operação. Lógico, no Brasil, nós somos uma corretora de câmbio
e embaixo dessa corretora nós temos uma facilitadora de pagamentos internacionais. Vocês vão entender isso mais para frente. Então, no Brasil, a gente é regulado pelo Banco Central como corretor de câmbio. Nós não somos regulados como banco, tá bom? Isso é muito importante. Vocês, o que às vezes coloca Nila Bank, você responde ao Banco Central? Não. Até porque se a gente respondesse ao Banco Central, a gente não tinha vantagem do sigilo e da proteção do patrimônio fora do Brasil. Joia? Nas Bahamas, nós somos estruturadores de patrimônio. Então, nós respondemos ao regulador barramenho. Lá, sim, a gente tem que ir lá, né? Tem sede nas Bahamas, funcionário, tem lá como se fosse um escritório de contabilidade e advocacia, que a gente cria a estrutura digital para poder ter a chancela do regulador barramenho. Criamos a offshore e levamos essa offshore para os Estados Unidos. A gente abre a conta dela lá no JP Morgan, através da nossa gestora nos Estados Unidos, que responde à SEC. A SEC é a CVM lá nos Estados Unidos, tá bom? Quem que é a gestora? O St. Joseph, que é Bank and Trust lá, tá? Ele até tem mais regulação do que gestora, mas a gente só usa a parte de gestora deles. Então, um ponto importante é o dinheiro, nem quando o cliente vai investir, o dinheiro sequer passa por Bahamas. Ele sai direto do Brasil, direto para os Estados Unidos. Que lá nos Estados Unidos, o que a gente faz? A gente abre a conta dessa offshore no JP Morgan e a gente administra esses investimentos. Então, o cliente fala com a gente e a gente faz a tomada. A gente e nós, né, como diria, falando errado, mas nós tomamos essa decisão de investimento para ele. O cliente tem autonomia, ele pede, mas sempre passa pela nossa estrutura. Joia? Não quer dizer que ele vai acessar uma conta JP Morgan, vai ter cartão. Não, não, não. É uma conta de investimentos administrada por nós. Por isso que ele tem um acesso ao JP Morgan, porque ele entra através do nosso volume. Joia? Alguma dúvida aqui? Em relação a essa estrutura, até para ficar claro, podem ficar à vontade para perguntar. Um de cada vez, por favor. Mas aí, então, assim, ele tem acesso ali à conta dele na JP Morgan lá, dos investimentos, igual a gente tem na Nila. Tem lá o aplicativo. Correto. Vai visualizar o investimento, quais ativos que eles estão, como é que está a interação. Pelo aplicativo, ele vê toda a posição dele. A rentabilidade também. Esse aplicativo é da corretora da Nila ou direto da JP? Não, aí é através do nosso app. A experiência do cliente é toda Nila. Tá. Então, é Nila Bank, né? Então, o aplicativo é Nila Bank, os relatórios que ele recebe é Nila Bank, a comunicação é Nila Bank, mas a única coisa que é seguro, vamos falar assim, né? Quando aparece que o JP Morgan é um prestador de serviço para nós, tá bom? Qual que é a minha segurança? JP Morgan, porque o dinheiro tá lá. O dinheiro não tá na conta da Nila. Você entende? A custódia é JP Morgan, o fiduciário é separado. Se a Nila falir, ele pega esse dinheiro e leva para outro banco. Vocês entendem? Só que a gente não fale porque eu não tenho risco, não tem como a gente falir. Porque eu sou só gestor, eu só faço a gestão do recurso. Joia? Uma dúvida, André, que eu tenho por exemplo, vamos lá, eu uso esse argumento aí, eu falo para o cliente, olha, tá no JP Morgan. Se ele, por acaso, é uma suposição, eu acredito que já tenha acontecido, ele pergunta assim, mas e aí, como é que eu provo isso aí? Cadê a prova de que está no JP Morgan, que você está me falando a verdade, né? Como é que funciona isso? O que a gente pode mostrar para ele é a nossa custódia lá, entende? A gente mostra e acompanha, fala assim, tá aqui a custódia, porque aí é uma grande conta nossa. Entende? Os clientes estão segregados lá dentro, mas por que ele tem acesso ao JP Morgan só com 50 mil dólares? Porque ele olha, ele entra através da nossa robustez em cima dos 1,3 bi. Você entende? Se ele chegar lá com 50 mil dólares, ele não vira cliente do JP Morgan. Então, é por isso que a experiência da gente fala assim, olha, você passa pela Nila porque pelo meu volume, eu proporciono o acesso. Entende? Quando a gente fala de JP Morgan, somente pela questão de trazer uma segurança para o cliente. Lógico, a gente entende que é uma operação nova, a gente está trazendo, primeiro, a gente já está inovando, trazendo uma solução patrimonial diferente. Então, a gente buscou ter essa custódia, né, JP Morgan e Pershing também, para justamente vincular grandes marcas conosco, porque, assim, podia ser qualquer um, podia ser o próprio regulador, a própria Pershing direto, porque no final do dia o comando é nosso, ok? O comando de investimentos.
Por regulação, por exemplo, se o cliente quiser sacar o dinheiro, se até um exemplo legal. Se eu, Nila, quero sacar o dinheiro, eu não posso. Eu só posso sacar e fazer essa transferência se for em nome do cliente. Por isso que tanto receber quanto enviar recursos, a gente só pode fazer de mesma titularidade. Não é porque a gente é bonzinho, é uma exigência, seja do Banco Central aqui, como seja da SEC lá, tá bom? Não, beleza, boa. É porque eu tô falando isso porque até para construir uma argumentação. Às vezes o cliente ele vira e fala assim: eu já tenho uma offshore com, sei lá, com BTG. Estou com uma offshore com BTG e como é que já estou bem, já estou com BTG. Quem são vocês? E aí eu consigo argumentar, não, mas eu estou com JP Morgan aqui do meu lado, então Isso. é muito maior que o BTG. Isso, mas aí nesse caso, são condições, lembra, eu vou falar isso mais para frente, mas o nosso foco de cliente é aquele que não tem uma offshore. O Nila Bank é desenhado para o cara que não tem acesso. O cliente que já tem uma offshore, aí é totalmente diferente. Aí a gente vai falar isso mais para frente quando tiver a conta patrimonial, tá bom? Drey, deixa eu te fazer uma pergunta, por gentileza. A respeito do aplicativo no qual o cliente acompanha os valores, esse aplicativo ele é só a caráter de informação, como um espelhamento do que se tem, né? Porque de fato ele não faz nenhum tipo de movimentação. Ele Correto. sinaliza e quem faz a movimentação somos nós. Então, um exemplo, ali ele vai receber relatórios de posicionamentos que nós fizemos, obviamente, em conjunto com esse cliente, né? Uhum. E se porventura ele falar, mas eu não quero mais esse título, eu quero mudar, eu quero vender e quero comprar outro título. Aí isso vai ser modificado, não é uma coisa que ele possa fazer no aplicativo. Qual a finalidade, assim, o aplicativo é para acompanhamento ou tem algumas operações que ele pode fazer? Não. A experiência de private banking. Então, gente, quando a gente fala de um private banking, por exemplo, eu estou falando de FG, o próprio JP Morgan, Morgan Stanley, os aplicativos sempre são só de acompanhamento. Então, o cliente que tem conta no JP Morgan lá e ele tem o aplicativo dele, ele não toma decisão lá. O private bank, ele sempre vai ter o banker para fazer isso para ele. Então, nesse caso, o cliente que quer mudar, ele vai te chamar, é a Fernanda que fez a pergunta? Fui eu mesma. Então ele vai te chamar, a Fernanda fala assim, Fernanda, eu quero mudar minha posição. Ou ele pode mandar um e-mail direto por operacional. Gente, muda minha posição aqui, vende o título de 10 anos do que eu tenho da Apple e troca por um de 5 anos do Banco do Brasil, um exemplo. Então ele manda esse comando, o time vai lá, executa e faz essa troca para ele. Qualquer private banking é assim, ele nunca executa direto pelo app. Nenhum app de private banking é home broker. Vocês entendem? O único, esses apps que o cliente faz tudo é home broker, é corretora e não private banking. Ok? Então, quando o cliente quer ter por isso que a experiência de private banking para esse cliente é justamente isso. É o contato humano, é ele ter o banker lá. No caso do cliente, a partir de $50 mil, a cada 90 dias, senta com o cliente para revisar a carteira. Para falar, estamos no caminho certo, o desenho está aqui acompanhado ou não. Cliente, a gente achou que a taxa de juros do Brasil não ia passar de 12%, e ontem o Banco Central estourou ela em 1% e prometeu aumentar mais 1% nas 2 próximas reuniões. Então, vamos mudar a estratégia. Entende? É esse papo que esse cliente tem. Então, Fernando, a gente até antecipa isso com reuniões. Aí é da nossa parte. Você sempre então terá reuniões de 90 dias com esse cliente, revisando carteira. Faz sentido o que foi montado ou não faz? Mesmo que seja para dar um check. 15 minutos de reunião. Gente, está indo super bem a carteira, tudo que a gente desenhou, tudo que a gente imaginava está acontecendo. A carteira está voando, ótimo. Se não, a gente antecipa. Troca, né? Tá ok, obrigada. Imagina. Em questão de vantagens gerais, né? Aqui é um resumo do que a gente proporciona para o cliente. Primeiro, diversificação de investimentos. Literalmente, através da nossa operação, o cliente ele acessa 30 mercados. O que é 30 mercados, praticamente? São países diferentes. Então, por exemplo, para quem já teve reunião com o Charles, tinha cliente investido na China.
em posições na China. Então ele acessa mercado americano, canadense. Ah, daí por que canadense? Ah, quem gosta de investir em cannabis, em algumas operações diferentes lá, o Canadá permite. Ele consegue operar a Europa, consegue operar a Ásia, vocês entendem? Então é literalmente uma diversificação. Lógico que o nosso cliente é aquele cara que, malemar, ele é varejo alta renda no Brasil. Então a gente não vai inventar moda com ele, saindo colocando ele em mercados de asiático, por exemplo. A gente vai para os Estados Unidos, que é o básico. Lembra? A ideia é fazer o básico bem feito. A gente já está fora da curva, comparando com muita gente. Joia? Então, a verdadeira diversificação. O segundo ponto, proteção do patrimônio. Literalmente, a gente protege não só de questões de instabilidade econômica, crise política, porque ele está mandando para fora do Brasil, mas ele está mandando com uma estrutura patrimonial. Então, ele está criando uma holding fora do Brasil. Planejamento sucessório facilita, confidencialidade existe e é protegido por lei. Sigilo e proteção é pela lei americana e por isso que a gente escolheu Bahamas. A gente vai falar isso mais para frente. E ele pode montar também, né? Ele sempre investe em dólares, tá, gente? Toda movimentação é em dólares. Os depósitos, eu consigo mandar em euros, a gente está resolvendo, o João trouxe uma bucha para eu resolver, então o cliente está mandando em euro. A gente está resolvendo isso para receber em euro também, mas o nosso desenho é só para receber em dólares. Recebo em dólares, ele pode comprar fundos que investem em outras moedas. Dentro da própria carteira do JP Morgan, lá a gente tem um monte de fundos que investem lá, tem o próprio, os MSCI, que é do Morgan Stanley também, que investem em outros países, e assim vai. Tá? Então, esses são as grandes, pelo menos as 4 ou 5 vantagens gerais que a gente já proporciona de cara para os nossos clientes. Nós trabalhamos com 3 soluções: Nila Savings, notas estruturadas e conta patrimonial. São os 3 produtos que o Nila Bank tem. Hoje eu só vou trazer para vocês Nila Savings e conta patrimonial. Eu não vou abrir a nota estruturada, porque primeiro ela precisa de um treinamento só com ela. E a gente está reformulando um sistema que vocês vão conseguir acessar as notas, que aí dá para apresentar na hora para o cliente, é muito legal isso. Então, até para não confundir, vamos falar só de saving e conta patrimonial. Joia? O que é o Nila Savings? Literalmente, é o primeiro plano de aposentadoria em dólares para brasileiros. O que seria isso, né? Ele é uma estratégia de acumulação. Aqui que entra a facilitadora de pagamentos. Lembra lá no início, quando eu apresentei lá a estrutura, eu falei a corretora de câmbio e abaixo da corretora a facilitadora de pagamentos? É essa facilitadora de pagamentos que permite criar a estratégia de acumulação. O que é a estratégia de acumulação? É o cliente criar um sistema que ele consiga contribuir mensalmente. Poxa, não existe nenhum plano, pelo menos aqui, que faça em reais, que o cliente debite de forma automática na conta dele e mande para fora. Nós conseguimos através dessa facilitadora de pagamentos. Por isso que a experiência do cliente é um Pix. Eu já contei a história, por que a gente criou essa facilitadora? Eu vou confessar isso, vai ficar gravado, mas tudo bem. Eu descobri isso jogando PlayStation, tá? Mas não era sozinho, eu estava com a minha sobrinha. E aí, o que acontece? Quando eu fui fazer um pagamento, o que eu notei? Eu falei assim, poxa, não debitou a Sony, debitou uma empresa chamada eBanks. Eu falei assim, poxa, peraí, foi clonado o meu cartão. Poxa vida, eu fui pagar um negócio lá na Sony, clonaram o meu cartão, porque é uma outra empresa. E fui pesquisar, essa eBanks era uma facilitadora de pagamentos da Sony. Fui pesquisar, Netflix era cliente, a Amazon era cliente, eu falei assim, nossa, mas o que é isso? É uma empresa que reúne o câmbio de todos os clientes dessas empresas e fecha esse câmbio em bloco, para ter vantagem, né, de taxas, facilitação de câmbio e tudo assim, e assim vai. Neste cenário, eu fiz uma pergunta, poxa, então eu posso fazer isso com investimentos? Fizemos uma consulta e não tinha impedimento. O Banco Central falou assim, olha, ok, não há impedimento. Por isso que a experiência do cliente, na hora dele fazer lá o investimento, é Pix. Ele faz o Pix para facilitadora de pagamentos. E ele, como ele é um pagamento, o banco pergunta para ele, quer deixar recorrente? Ele clica lá na opção sim, e todo mês, automaticamente, o que o banco faz? Joga o Pix
para a facilitadora de pagamentos, que reúne o câmbio de todo mundo e faz esse câmbio em bloco. Por isso, o nosso câmbio demora até 4 dias para aparecer no app do cliente. Porque a gente espera acumular e faz. Nunca passa de 4 dias úteis, tá bom, gente? Mas a gente espera acumular, fecha o câmbio. Às vezes acontece em 2 dias úteis, às vezes acontece só no 4º dia útil, mas por isso que a gente tem essa estratégia, porque a gente vai acumulando de todo mundo e aonde a gente tem vantagens de taxas ou de spread, para o cliente conseguir, para um cliente de R$200, conseguir ter uma boa taxa, tá bom? A segundo ponto, né, que a gente que traz essa ideia de aposentadoria é que a posição dele literalmente é em dólar, não é ETF, não é uma conta espelho, ele não está lastreado em dólares, não. A gente fecha o câmbio e joga na conta dele lá fora em dólares, tá bom? Tanto é que se ele abrir uma conta lá, sei lá, no Bank of America, e ele acumulou por 2 anos no Nila Savings, e tem lá um exemplo, $10 mil acumulado, e resolveu ir para a Disney e quer torrar essa grana, ele transfere esses $10 mil, resgata, né? Transfere esses $10 mil direto para a conta dele no Bank of America e pronto, já está dolarizado, já está nos Estados Unidos. Um ponto importante é, o Nila Bank, nós não somos um banco de conta corrente, nós somos um banco de investimentos. Então, a gente não aceita pagamentos, movimentação. Se o cliente começa a fazer muito depósito e resgate, a conta do cliente é encerrada, tá? Essa conta é para acumulação e investimentos. Então, nesse sentido, ele está literalmente numa posição dolarizada. Quando ele investe, toda a rentabilidade que ele olhar no app é em cima de dólares, ok? Ele só contribui em reais. Uma vez eu transformei, ele está totalmente dolarizado. E a estratégia da carteira que é trazer proteção e renda. Porque, de novo, a gente está olhando... Pode falar. Chamou? Não, ainda não tinha chamado, não. Estou acompanhando aqui. Ah, tá bom. Pode continuar essa parte. Beleza. Só põe no mute aí para mim, então, que está dando retorno. Valeu. Então, a ideia, como a gente está falando, primeiro, a gente está falando de Brasil. A gente sempre vive em crises. Por que com o Nila Savings ele tem liquidez? Porque existiam alguns planos, ainda existem, e o João conhece bem isso, o João também vocês vão conhecer mais para frente, companhias que vendem planos parecidos com esse, só que, em vez do brasileiro contribuir em reais, ele já tem que contribuir em dólares aqui. Foi um ponto que a gente identificou. Vamos chamar aquelas companhias de trust que eu falei que é do nosso concorrente. Poxa, eles fazem o brasileiro, você vai contribuir com $1.000 por mês, só que debita no cartão de crédito dele. Se ele olhar 3 anos atrás, o dólar estava 4,80. Hoje bateu 6. A renda dele não aumentou desse jeito. Aí ele não consegue manter uma regularidade de contribuição. Entende? E essas companhias têm bloqueio, essas companhias têm taxa de entrada, têm taxa de saída, o cliente nunca consegue resgatar num prazo de 2 anos e ele só resgata tudo depois de 10 anos. Gente, a gente está no Brasil, a gente sabe que crise e problema econômico é o nosso sobrenome. Então, o nosso cliente, ele precisa de ter a tranquilidade de, se e quando ele precisar, o recurso tem que estar lá. E se ele mandou 10, ele tem que resgatar o 10 mais a rentabilidade. Ele não tem que, eu mandei 10, mas só posso sacar 5 porque eu estou tendo pênalti por ter tirado o dinheiro antes. Vocês entendem? Por isso que a estratégia do Nila Savings, a carteira dele é 70% título público. Porque para gerar uma regularidade e uma tranquilidade de acumulação. O capital não oscilar tanto, e somente 30% é indexado ao S&P. Então, o que é? O que é a estratégia em si? Né? O que é o Nila Savings? Ele é uma estratégia de acumulação numa posição dolarizada, numa carteira que traz proteção e renda. Porque lembra, ele não é um plano de previdência. Plano de previdência só existe no Brasil, mas em lugar nenhum do mundo. Ele é um plano de aposentadoria, porque aposentar, a gente pode aposentar em imóveis, a gente pode aposentar em dividendos, a gente pode fazer uma série de coisas. Então, aposentadoria em dólares, ok? Então, aposentadoria é uma estratégia que a gente desenha, ou uma estratégia que a gente busca para, no longo prazo, ter uma segunda renda, ou uma primeira. Características operacionais do Nila Savings. Contribuição mínima, R$200. Depois a gente vai ter um treinamento de vendas de Nila Savings, tá? Isso daqui é só para vocês terem um overview.
Contribuição mínima, R$ 200. Então, a partir de R$ 200, qualquer brasileiro consegue contribuir. Carteira, 70% desse fundo, né? E o cliente lá, o que a gente faz? Abre a conta do cliente e da conta dele a gente já manda direto para o fundo. O Nila Savings é um grande fundo, tá bom? O cliente de conta patrimonial, não. Né, os $50 mil não é um fundo, é uma conta que a gente monta a carteira de investimentos. Nila Savings é fundão, tá bom? Então, 70% desse fundo compra título público americano, ok? 30% indexa investe no índice SP500. Então, o que é o índice SP500? As 500 maiores empresas da Bolsa de Nova York. Então, estou falando de Amazon, Tesla, Facebook, Apple e assim vai. As maiores empresas dos Estados Unidos e talvez até do mundo, tá bom? Ele não possui trava. O que é trava? Ele entrou, só pode sacar a cada 90 dias, como é um plano de previdência no Brasil, não tem carência, você investiu, agora você só pode sacar daqui 90 dias, não tem taxa de entrada e não tem taxa de saída, ele tem liquidez. Após a confirmação, e isso eu adiantei lá na questão do câmbio, né? Quando o cliente faz o Pix, o sistema todo dia ele roda às 11 e às 16 horas. Todo dia nesses dois horários. Então, se o cliente manda um Pix às 9 horas, às 11 horas o sistema já reconhece e manda um alerta dentro do app dele. Para quem já baixou o app, no alto do app tem um sininho. Lá estão todos os alertas. Aí ele vai receber assim pelo alerta. Olha, recebi o seu Pix. Em até 4 dias, ele já vai converter em dólares para você. E recebe também um e-mail, tá bom? Então, ele recebe o alerta dentro do app e recebe um e-mail falando que o Pix foi recebido. Qual que é o único custo da operação? A taxa de administração do fundo, que é de 2% ao ano, ok? E como é que é cobrado? Não é 2 vezes ao ano não, tá, João? Como é que se cobra uma taxa de administração? É igual é cobrado no Brasil. Como é que um fundo de investimentos cobra a taxa de administração no Brasil? Ele pega esses 2%, divide por todos os dias úteis. Se eu não me engano, dá 340 e poucos, né? 330 e poucos. Divide por todos os dias úteis e cobra diariamente. Para o cliente justamente não sentir e ser justo quando o cliente quiser resgatar. Senão eu cobro na cabeça, quando ele quer sacar, eu já cobrei e não faz sentido se ele ficar menos de 1 ano. Então, essa é uma regra mundial, não é um benefício que a gente está trazendo, não, isso é uma obrigação. Então, a gente dilui essa taxa diariamente, até porque a rentabilidade é diária. Então, todo dia que o cliente entrar lá, ele vai ver um saldo, tá? Ela oscila diariamente. No caso do Nila Savings, a custódia é na Pershing, tá? Que é o Banco de Nova York, o BNY Mellon, que é o maior custodiante do mundo, com 44 trilhões de dólares sobre custódia. Joia? Alguma dúvida aqui? A Nila como detentora, né? Ele está muito baixo para mim. Deixa eu sair do Áudio central. Agora melhor ou não? Agora foi. Tá. Eu saí da caixa. A Nila, como detentora não só da operação, mas como do montante, né? Então, detendo o montante, ela pode alocar o montante onde for mais rentável operacionalmente falando, sem falar do cliente, né? Uhum. Mas qual que foi sua última frase mesmo? Eu acho que eu me perdi aqui na hora da caixinha. Da custódia? A custódia... Da custódia, exatamente. Então, como que é feito? A Nila, ela transfere esse capital para onde ela achar mais rentável, para o montante render e distribui para os clientes, ou o cliente fica com a rentabilidade fixa e só a Nila, no caso, eu não queria falar lucra, mas vamos supor, o montante é acrescido daquilo que ela rendeu por movimentar por onde é mais rentável, né? Não. A única taxa que tem é a taxa de administração. No caso do fundão aqui, a gente tem a regra. A carteira é 70% título público, 30% S&P. Se a gente vai mudar, a gente comunica o cliente. Mas se a gente for buscar, se o fundo entregar 50% de rentabilidade, essa rentabilidade, inclusive, ela já vem líquida dos 2%. A gente nunca lucra mais do que os 2%. Entendi. Então já só sem querer monopolizar, mas só contando. Fixa, tá? Não existe rentabilidade fixa aqui. Ok.
Tá bom, tá bom. Se quiser continuar, pode continuar, então. Maravilha. Então, isso aqui, então, característica operacional do Nila Saving. Característica comercial. Ele possui as mesmas características que um VGBL no Brasil. Qual que é a característica de um VGBL? Vantagem sucessória e fiscal. Ah, Edrei, por quê? Esse fundo, ele é de novo, né? Ele é constituído nas Bahamas. Então, a gente abriu um fundo nas Bahamas. Ah, Edrei, por que nas Bahamas? Para ele ter a vantagem sucessória. E abrimos a conta desse fundo nos Estados Unidos. Então, toda sucessão, transferência de custódia, né? Poxa, o cliente faleceu. O que eu faço? Eu transfiro a custódia do Nila Savings do pai para o filho. Lá nas Bahamas, onde tem isenção de transferência e doação. Então, o Nila Savings, ele tem vantagem sucessória, vantagem fiscal, que é essa, por exemplo, se o cliente investe na pessoa física, qual que é o imposto na pessoa física? Até 27,5%. Como ele está nesse fundo, o máximo que ele vai cobrar é 15% quando ele resgatar para o Brasil. Vantagem tributária, que aí entra o que acabou de perguntar. Se eu pegar e se a gente resolver mudar a carteira, sair de 70% título público, 30% S&P e colocar numa outro tipo de carteira. Se ele fosse na pessoa física, ele tinha que declarar, né, ele faz o resgate, paga o imposto aqui no Brasil, mesmo que ele mantenha nos Estados Unidos, e reinveste lá. Quando a gente faz isso dentro do fundo, a gente pode mudar de carteira a hora que a gente quiser, ele não antecipa imposto. Então, ele ganha 15% pelo menos nessa movimentação. Porque ele, mesmo que eu mude, eu não sou obrigado a pagar os 15%, que isso dá uma freada, concorda? Aí eu vou mudar, eu tenho 100, aí eu vou mudar, eu pago 15%, reinvisto. Aí já me lasquei. Aí isso é, cada cliente pode tomar essa decisão de mudar? Só os clientes a partir de $50 mil. Dentro do Nila Saving, não. Entendi. E o que eu falava aquela hora era mais sobre o montante total que está em custódia da operação internacional. Né? A Nila pode todo o valor, né? Todo o valor do fundo, ela pode alocar em um local diferente, buscando a rentabilidade interna, ou não existe isso? Não, não posso. Você diz assim, eu montar uma operação para eu ganhar uma comissão, sei lá, uma taxa, uma rentabilidade maior e só passar um pedaço para o cliente? Seria isso que você está falando? Seria isso, mas não assim, né? Não como um lobo de Wall Street, né? Mas assim, como você disse mesmo, a empresa é bem padrão, né? Igual você disse, 70% em títulos, 30% S&P. É o que você falou, é o básico bem feito. Correto. Aí, vamos supor que dentro da operação internacional você tem a abertura para fazer os reinvestimentos a partir do fundo, do montante que a operação internacional está custodiando, né? Então ele poderia, sei lá, alocar mais risco, né? Petróleo Brent, qualquer outra coisa, né? Aí ela poderia usar o fundo e render mais e passar somente o que foi acordado para o cliente, ou então dar a opção para o cliente, enfim. Então, primeiro, nesse ponto, é isso que a gente tem que colocar um clarear. A gente não acorda a rentabilidade com o cliente. Então, a rentabilidade que o fundo der, eu tenho que repassá-la 100%. A única coisa que eu tenho autorização e eu cobro são os 2%. Você entende isso? Então, por exemplo, igual você falou assim, na forma como você falou, é como se eu falasse, o cliente, eu vou te dar aqui 2% por mês, mas se der 10, 8 é meu. Isso eu não posso, porque primeiro eu estou garantindo uma rentabilidade para ele, isso é contra a lei. Tanto aqui no Brasil, quanto principalmente nos Estados Unidos. E é uma ilusão, né? A gente não existe dentro do mercado financeiro uma rentabilidade garantida, travada mensalmente. Então, e toda a movimentação que a gente faz, toda a movimentação de fundo, eu tenho que comunicar a todo mundo. Por exigência. Porque quando o cliente investe no Nila Savings, lembra lá, eu estou na SEC, eu informo para a SEC, o José, o seu José, lá do interior de São Paulo, ele tem $100 aqui no Nila Savings. Você entende? Através da minha estrutura nas Bahamas, mas eu tenho que informar. Então, toda a movimentação, se eu viro para a SEC e falo assim, agora eu vou vender, eu vou mudar minha carteira, eu posso, e isso eu tenho autonomia dentro do Nila Savings para fazer.
Ah, eu quero tirar de 70% o título público, quero colocar 50% título público, 50% S&P. Eu posso, mas eu tenho que comunicar a todo mundo. Então, todos os clientes do Nila Savings serão comunicados. Olha, estamos mudando a carteira de 70% de título público para 50% título público e aumentando 20% da posição. Se essa estratégia deu 200%, 200% vai para o cliente. A gente só retém os 2%. Não existe nenhuma outra forma de cobrança. Perfeito, entendi perfeitamente. Então eu acabei extrapolando um pouquinho aí pelo fato de... Não, mas é bom que às vezes a sua dúvida também é de outro. Isso é muito importante, até porque hoje em dia o que tem de gente prometendo rentabilidade e enganando o cliente aí, então isso é muito ponto para a gente trazer essa clareza para o cliente, tá? Eu teorizo também a parte de política econômica, então às vezes a gente acaba ficando um pouquinho no mundo das ideias, mas foi bom trazer para a realidade. Boa. Então, ele tem também, pela legislação, e eu vou falar isso mais para frente, né? O cliente ele tem proteção e sigilo no Nila Savings também. E essa estratégia, né? Aquela coisa de fazer o básico bem feito, né? A gente não está inventando muita moda, eu não criei do nada. Essa estratégia de 70% título público, 30% S&P é uma estratégia do Warren Buffett, é o tiozinho famoso aí que todo grande investidor, né? Ou todo mercado financeiro idolatra. Essa estratégia simples de título público mais S&P, 16,4% em 12 meses. Tudo bem que a Bolsa de Nova York ajudou bastante, tá? Carregou nas costas essa rentabilidade. Ah, quer dizer que vai render sempre assim? Não. Tem ano que o Nila Savings pode dar negativo, tá? Ele pode dar negativo também. Não iludam que ele dá só positivo. Ele dá negativo, porque 30% está em risco, está em bolsa. Mas se a gente olhar o longo prazo, aí eu assino qualquer documento falando que o cliente sempre vai ter um resultado maior do que qualquer investimento no Brasil. Sem contar o ganho cambial. Ah, o que é o ganho cambial? Lembra? Ele está pegando reais e vendendo, comprando dólares. O dólar, né? Na realidade não é o dólar que valoriza, é o real que desvaloriza. Mas a desvalorização do real ou a valorização do dólar em relação ao real foi de 20% nos últimos 12 meses. Então ele pode somar sim. Ele teve ganho de moeda, mais ganho de rentabilidade. 36,9% de rentabilidade num planinho de R$200. Vocês entendem? É uma coisa que eu pergunto sempre para o cliente, se eu te der, até saiu o vídeo hoje, depois, nas redes sociais do Nila Bank e da Nila, tem muito material legal lá, para vocês poderem usar, replicar, quiser fazer vídeo igual e marcar a gente reposta também, mas no finalzinho eu vou falar isso com vocês. Mas, se você perguntar para o seu cliente, eu perguntar tudo para quem está aqui hoje. Gente, se eu prometer, chegar hoje para vocês e falar assim, gente, eu tenho aqui 2 malas de dinheiro. Uma com 6 milhões de reais e uma com 1 milhão de dólares. E se você só pode abrir essa maleta ou tirar essa maleta do banco daqui 10 anos. Qual maleta vocês querem? $1 milhão. Vocês entendem? Por que a aposentadoria também não tem que ser em dólares? Vocês entendem isso? Olhando para o longo prazo, e por que não tem, ninguém nunca ofertou? Porque é tão básico, né? Porque não valia a pena. Você entende? Aí entra um pouco da nossa missão também. Poxa, eu quero proporcionar isso para a maioria dos brasileiros. E um dia eu conto uma história. Mas é justamente isso, essa vontade de, poxa, com R$200 a gente vai ficar bilionário? Não. Ganhamos dinheiro, lógico, a gente não é santo também. Mas eu consigo proporcionar, abrir mão de um lucro maior e proporcionar que um brasileiro, o porteiro do meu prédio tem Nila Savings. Proporcionar para ele investir em dólares e ter uma rentabilidade legal? Por que não? E no meio do caminho posso ganhar dinheiro? Posso. Não de forma descontrolada, mas posso. Dá para ganhar dinheiro ajudando o próximo. Entende? Então entra aí um pouco de missão também. Proporcionar isso para a maioria dos brasileiros. Olha o tamanho do mercado, gente. 77 milhões de brasileiros hoje no Brasil. Nós temos 104 milhões de empregados, tá? O nosso índice de empregabilidade já está alto, né? Comparado ao nosso histórico, por incrível que pareça. 77 milhões de brasileiros hoje, esse número é recente, né?
ganham entre 2 e 10 salários mínimos. Então, eu estou falando, o salário mínimo hoje está o quê? R$ 1.300, R$ 1.400, mais ou menos, né? Brasileiros que ganham ali entre R$ 3.000 até R$ 30.000. E aqui não tem Bolsa Família, não tem nada. Aqui só tem CLT, funcionário público e empreendedor, tá bom? Empresários, autônomos e assim vai. Desses 77, 38 milhões, 39 praticamente, 39,8, já, tá milhões ali, depois eu vou arrumar isso. Milhões de brasileiros já são investidores aqui no Brasil. Ele já tem algum tipo de investimento, seja poupança, CDB, seja o que for. Então, olha aí, quase 40 milhões de brasileiros têm já investimentos no Brasil. Então, ele já tem o hábito de investir. Não é aquela coisa, vocês são maluco, todo mundo quer, né? O brasileiro nunca vai conseguir isso. Não, eu estou trazendo o público que já investe. Só que desses 40 milhões, somente 1,7 tem investimento fora. Isso porque, olha o quanto de propaganda de uma Avenue, de Interactive Brokers. Ainda assim, investir fora é para poucas pessoas. Vocês entendem agora um pouco da missão? Olha, a gente subtrai ali 39 menos 1,7, 38,1. 38, nós temos hoje no nosso mercado para a gente buscar 38 milhões de brasileiros. É um horizonte muito grande para a gente formar nossa carteira, para a gente ajudar. Ensinar esse cara, falar assim, cara, vamos montar sua aposentadoria, mas vamos tirar a inflação dela, vamos colocar numa moeda forte, vamos acessar o investimento mais seguro do planeta, que é o título público americano, pode jogar no Google depois. Qual o investimento mais seguro do planeta? Título público americano. Qual o maior e melhor índice de bolsa? É o de Nova York. Porque 60% dos americanos investem lá como plano de aposentadoria. Por mais que tenha crise, ele sempre recupera. E tira o risco Brasil do negócio. O que é risco Brasil? Quando a gente investe no Brasil, qualquer espirro nos Estados Unidos afeta aqui. Concordam comigo? Então ele tem risco Estados Unidos e tem risco Brasil. Se ele começa a investir só nos Estados Unidos, o que acontece? Ele só tem o risco dos Estados Unidos. Aqui pode estar, o mundo está acabando. A bolsa pode despencar, ele não está nem aí. Quando a bolsa despenca, ele está mais feliz porque o dólar está subindo. Entendem isso? E num outro ponto, em questão de mercado, dolarizar o patrimônio nunca teve tão na moda. Vocês abrem o Instagram aí, tá todo mundo falando em dolarizar patrimônio, invista fora, e o mundo vai acabar, e o Brasil... E um ponto importante, tá, gente? Eu acredito no Brasil, eu sou brasileiro, nunca vou morar fora do Brasil, só passeio para fora do Brasil. Então, mas o investimento de curto prazo tem que estar aqui. É o meu negócio tá aqui. Mas o investimento de longo prazo, ele tem que estar fora. Seja pela diversificação que a gente conversou lá fora, seja por uma série de coisas. Vocês entendem, então, o tamanho do mercado que a gente pode acessar? Começa a olhar para o seu lado, vocês vão ver que é infinito o número de pessoas que você pode abordar e perguntar, qual que é o seu plano de aposentadoria? Que tal montar ele em dólares? Que tal acessar uma das maiores custodiantes do mundo? E que tal estar em um bom investimento? Vocês entendem? Então, tudo isso é para mostrar para vocês o tamanho do mercado e a oportunidade de negócio que a gente tem. Por isso que para quem não sabe, Nila significa Oceano Azul do sânscrito. Sânscrito é o indiano antigo, que é ou azul anil, ou prosperidade, ou um oceano azul, águas azuis. Alguma dúvida em relação ao Nila Savings? Não, só quando eu começo a investir também. Boa, boa. Depois a gente vai abrir a conta de todo mundo. E não paga taxa, todo mundo é isento. Não existe taxa também, tô zoando. Vamos falar agora da conta patrimonial. O que é a conta patrimonial? E assim, vamos lá, o slogan dela. É a proteção robusta de uma offshore integrada à gestão de um private banking. Permite que qualquer brasileiro, a partir de $50 mil, ok, nós damos acesso, né, nós constituímos essa offshore /menha, e dessa offshore, a gente abre essa conta dessa offshore dentro do JP Morgan, e ele tem a experiência de que esteja dentro, mesmo que esteja dentro do nosso logo, da nossa bandeira, a experiência dele é como se ele estivesse lá dentro. Só muda a cor e o nome. O restante, o acesso, os produtos é o mesmo. A operação é a mesma, como se ele tivesse... Pega um cliente de $1 milhão e o nosso cliente de $50 mil. Mesmos produtos.
Nada. A gente ainda consegue até acessar alguns melhores pelo nosso tamanho de volume. Mas é pouca coisa, tá? Vamos falar, numa escala de 0 a 100, a gente acessa 4%, 3% a mais. Os outros 97% é tudo igual. A mesma taxa, as mesmas condições. Esse cliente de 1 milhão tem uma conversa com o banker dele a cada 90 dias para revisar a carteira. E esse cliente de 1 milhão acessa mais de 30 mercados para ele diversificar seus investimentos. Tudo isso a gente proporciona para um brasileiro a partir de 50 mil dólares. E eu vou falar mais para frente o porquê, essa faixa. Então, essa é a nossa conta patrimonial. É a integração da offshore, da proteção de uma que uma offshore propõe, né, protege, com uma experiência de private banking. Por isso que o app não é home broker. Toda decisão que o cliente vai tomar, ele vai procurar o banker dele. E o banker dele vai orientar. Joia? Até porque o nosso foco de cliente, ele tem pouco conhecimento de mercado. Se a gente deixar esse cliente começar a tomar a decisão, ele vai tomar paulado. Entendem? Não estou falando que a gente proíbe o cliente de dar opinião. Lógico que não. No final do dia, a opinião dele é quem manda. Mas se ele quiser comprar, sei lá, com qualquer papel que a gente sabe que vai dar pau, ele até assina um termo de responsabilidade, falando, ó, nós, como seus banqueiros, não recomendamos. Mas já que você quer, tô aí. Joia? Características operacionais. Ticket mínimo. 50 mil dólares. Ok? Ah, Edrei, e o cliente que tem 30 mil dólares, ele pode acessar? Pode. Ele vai para o Nila Savings. E ele vai acumulando. Chegou nos 50 mil dólares, a gente tira do Nila Savings e começa a montar uma carteira individual para ele. Tem um cliente, neste exato momento, mandando 10 mil reais por mês para ele tentar chegar aos 50 mil dólares. Ele não tem os 50 mil dólares agora, mas ele consegue fazer os aportes mensais. Entende? Der certo, em menos de 2 anos, ele consegue se somar a rentabilidade. A offshore que o cliente tem conosco, ela é exclusiva para os investimentos aqui. Ah, eu quero levar, aí entra o que o Davi comentou. Poxa, mas eu já tenho uma outra offshore, eu já tenho uma outra estrutura. A gente consegue atender esse cliente? Consegue, mas não dentro do nosso desenho. Essa estrutura é para o brasileiro que não tem acesso. Então, a offshore é exclusiva para os investimentos junto com a gente. Ah, então eu vou levar para outro banco. Tchau e benção, a gente encerra a offshore, você vai pessoa física. Ok? Num outro ponto importante, ele sempre tem que manter pelo menos os 50 mil dólares, senão ele perde o benefício. Então, se a gente sabe que o cliente vai mandar 50 mil dólares agora e vai sacar daqui a 6 meses, não vamos fazer isso. Ou já coloca ele direto no Nila Savings. Senão ele perde a proteção. Mandou 50 mil dólares e mês que vem ele já saca 5. Ele vai receber um aviso que ele tem 90 dias para ele repor os 5 mil dólares. Senão, a conta dele é encerrada. Desculpa, ele perde o benefício do offshore e a gente resgata e vai direto pro Nila Savings. Tá bom? Não possui taxa de constituição, não tem taxa de manutenção. Como é que o mercado hoje atende offshore, né? O cliente paga 3 mil dólares por ano de constituição. Então, no primeiro ano, ele vai pagar 3 mil dólares. No outro ano, ele paga mais 3 mil dólares e assim vai todo ano para manter essa offshore. Aí entra contabilidade, advogado lá, uma offshore tradicional. A nossa não. É 0 taxa de constituição, 0 taxa de manutenção. Por isso, a exigência dele ter, no mínimo, pelo menos 50 mil dólares. A carteira de investimentos é de acordo com o perfil do cliente. O cliente, quando ele abre a conta patrimonial, ele vai responder o questionário de investimentos. A gente vai descobrir qual que é o perfil dele. De acordo com o perfil, ele vai acessar. Então, por exemplo, meu perfil é conservador. Então eu quero comprar derivativos. Esquece. A gente vai recomendar que não, que ele está fora do perfil. Joia? Nós temos uma taxa de administração anual sobre todo o valor. É os mesmos 2%. Ok? O cliente de 50 mil dólares, Edrei, mas poxa, o cara de 200 reais paga 2%. E o de 50 mil dólares é 2%? Sim, e para os dois estão baratos. Porque o de 50 mil dólares, ele tem uma offshore protegendo o patrimônio dele, a custo zero. Entendem? E é como se fosse, não é um fundo, tá, gente? Isso é uma carteira administrada que chama.
Todo o private banking opera assim no mundo, ok? Então o cliente ele também não sente. A carteira que é montada, a rentabilidade que é passada para ele, o que ele acompanhar no app já está líquido dessa taxa. O que a gente faz de novo? Divide essa taxa por 360 dias, lá os 2%, e vai cobrando esse percentual dele diariamente. Lógico, ao mesmo tempo vai creditando também a rentabilidade, ok? Para os clientes de 50 mil dólares de conta patrimonial, custódia de JP Morgan. Joia? O que é a clearing? É onde fica as ações, né? Onde a gente compra papel, derivativo, é a StoneX. Tá? Mas fica debaixo também o papel no final do dia. O papel é JP Morgan, mas a operação roda em outras. Isso daqui é só para vocês terem uma clareza, para quem entende de mercado. No final do dia é só falar para o cliente que está no JP Morgan, que não tem problema. O risco é o mesmo. Tabela de cobrança. Vamos lá. Para clientes de 50 até 350 mil dólares, a taxa de administração do recurso é 2% ao ano. Por que a gente colocou essa tabela? Porque começaram a surgir outros clientes que queriam acessar também, né? Porque, de novo, às vezes ele quer fugir dos 3 mil dólares de manutenção, ele quer ter algo mais leve, uma operação mais tranquila. Então, a gente criou essa tabela. De 50 a 350, 2% de administração. De 350 a 500 mil dólares, 1,5%. E acima de 500 mil dólares, 1%. Ok? Alguma dúvida aqui? Não. Características comerciais. Ah, Andrei, por que Bahamas? Bahamas é um protetorado inglês pertencente à coroa britânica. Além de ser chique, né, falar isso para o cliente, a legislação inglesa, né, isso está dentro da lei, ela garante que todas as pessoas investidas, que investem na Inglaterra ou no seu protetorado, aí envolve lá outros países também, né, acho que, se eu não me engano, até a Austrália, ou algum lugar assim, faz parte dessa common law, tem sigilo e proteção, por lei. Ok? Então é lei. Para isso quebrar, eu quero informação do cliente XPTO. Tem que quebrar essa lei na Inglaterra. Tem que mandar um advogado do Brasil para a Inglaterra para entrar lá e provar que esse cliente infringiu fez três contravenções. Primeiro, ele financiou terrorismo. Segundo, ele está envolvido com tráfico de drogas ou pessoas. E terceiro, desvio de recurso público. Qualquer outra coisa diferente disso, ou diferente disso, como diria lá no Sul, o cliente não acessa, ou quem quer acessar, né, a proteção do patrimônio está garantido, ok? Ah, eu devo para banco e o banco, esquece, está protegido. Ah, eu peguei um empréstimo, eu tô com um processo trabalhista, esquece, não acessa. Então, a conta patrimonial, por isso que é Bahamas, e ela tem proteção e sigilo, garantidos por lei. Eficiência fiscal, eficiência tributária e eficiência sucessória. Nas Bahamas não há imposto sobre renda, não há imposto sobre transferência de patrimônio, seja por sucessão, seja por doação. E literalmente o cliente acessa uma verdadeira diversificação. Porque vamos lá, o cliente fala assim, eu vou diversificar. Aí aqui no Brasil, eu tenho Itaú, Bradesco e Santander. Ele ainda continua no risco do Brasil. Ele não está diversificando. Eu saí daqui, e, de novo, né, isso é um aculturamento, esse cliente de início, ele sempre vai para os Estados Unidos. Primeiro que é o mercado mais seguro do planeta. Mas com o tempo, ele pode ir encontrando outros mercados. Tira um pouco dos Estados Unidos, investe um pouco em Ásia e Europa e consegue algumas outras opções. Mas, de novo, ressalto, de início, a gente sempre vai operar mercado americano. É o básico bem feito de novo, ok? Alguma dúvida aqui? Eu compreendi, tá, Andrei, sobre como que funciona isso, né, como funciona o offshore. Você já pincelou sobre o sucessório, né, porque eu creio que você vai ter muito tempo ainda para falar sobre isso, né? A gente vai ter um treinamento só para isso. Não, beleza. E sobre as decisões dos clientes, eu não sei se esse é o momento, se não for, você pode, né, me falar aí se vai ter mais para frente ou não, mas me interessa muito, né, saber como que o cliente pode gerir, né, até porque para eu controlar o que eu posso falar para o cliente, porque
como eu tenho uma visão muito mais ampliada, às vezes, né, eu posso cair no laço, né, falando popular aqui, gente, de oferecer uma coisa que eu sei que existe, mas o produto não oferece, como por exemplo, Não, diversificação mas das isso, carteiras. mas o importante, não é você, tá? Tem um time fora do Brasil que faz isso para o cliente. Então, toda análise de investimentos, de matéria, você pode até participar, mas aí tem um time responsável lá. Certo. Não somos nós, tá bom? A gente pode recomendar, mas no final do dia tem um time americano, tem o Charles, que fala bem português, que ele pega, ele analisa e ele traz a opção para o cliente de acordo com o perfil do cliente. Aí ele monta a estratégia em conjunto. A gente participa de todo o processo, você vai estar com o cliente na reunião, pode opinar, mas a recomendação no final do dia com o produto, até para a gente evitar risco de falar besteira para o cliente, é do time internacional. Ok, beleza. Não, Fica tá, tranquilo em relação a isso. tá bom, muito obrigado. Tamanho do mercado que a gente pode atuar. Então, qual que é o foco da conta patrimonial? A gente chama de varejo alta renda. Brasileiros que têm entre 500 mil até 3 milhões de reais investidos no Brasil. Para esta galera, ninguém oferece offshore, gente. Façam um teste. Vão até um escritório XP, BTG, escritório Safra e falam assim, olha, eu tenho 50 mil dólares aqui, eu queria investir através de uma offshore. Você estrutura ela para mim? Ele não vai te atender. Ele pode até te estruturar offshore, mas não vai ter em lugar nenhum para colocar os 50 mil dólares. Vocês entendem? É esse gap que a gente está atendendo. E é um oceano de clientes. São 2,8 milhões de brasileiros só nessa faixa. E olha que com a atual cotação do dólar, eu empurraria esse número até para ali, próximo de 6, 7 milhões de reais. Que aí deve aumentar mais alguns milhares de brasileiros aqui. É um mercado de 1,9 trilhões de reais. E nós somos a única empresa a permitir que o brasileiro, nesta faixa, invistam de forma estruturada, com proteção patrimonial, através de uma offshore. Ah, então, poxa, o cliente que está na Avenue, qualquer cliente que esteja na Avenue acima de 50 mil dólares, ele está errado lá. Ou tem risco. Tem risco sucessório, tributário, fiscal, de proteção, de sigilo, que não existe. Você entende? Então, se esse cliente está lá com 50 mil dólares, já está meio caminho, ele já comprou dólares. Você só vai falar para ele assim, vem cá, vamos dar um upgrade aí? Vamos investir numa estrutura, ou através de uma estrutura que você tenha realmente uma proteção patrimonial? Esse é o nosso grande diferencial, tá? É isso que a gente está inovando no mercado e é aquele produto que ninguém está ofertando, é nadar de braçada. Aqui tem alguns argumentos, e até pelo elevado da hora, eu vou mandar esse material para vocês. Nós teremos um treinamento de investimentos em dólares, tá, gente? Tem o Charles também, que vocês vão conhecer. Então, aqui é só para trazer, né, que tipo de risco a gente, quando o cliente monta ou o investimento de médio prazo, ou até o plano de aposentadoria dele, risco econômico, risco fiscal, a gente, né, até no Brasil, ultimamente, até o passado anda incerto, quanto mais o futuro, risco político, a nossa operação integrada, né, de facilitar a vida do cliente. E o que a gente, como Nilabem, que a gente quer propor? Por que as pessoas investem fora? Porque a solução de investir fora é uma resposta à incerteza econômica e fiscal do Brasil. E, gente, isso não é novo. E eu que estou aqui, né, no alto dos meus... Parece que eu tenho só 25 anos, mas eu já estou um pouquinho depois dos 40. O Zé também, que está aí na casa dos... O Zé, quase que falei sua idade, Zé, mas o Zé tem mais idade do que eu. A gente sabe que a gente está vivendo de problemas econômico e fiscal, isso é mais antigo que andar para frente. Isso não é novo. E, então quer dizer que a gente vai resolver isso em 10 anos? Esquece. Os próximos 30, 40 anos, nós vamos continuar com esse mesmo cenário. Uma economia do nosso tamanho, uma cultura do nosso tamanho, né, e a gente sabe pela grandeza, pela diferença cultural que a gente tem, isso não muda em menos de 50 anos. Isso, assim, sendo otimista e olhe lá. Então, essa resposta à incerteza, somente só os grandes investidores tinham. Todo grande rico e milionário, pode ter certeza, o capital dele está fora do Brasil, o de investimento. Aqui está só o capital de risco, que ele roda. Agora, pequenos e médios investidores, pequenos através do Nila Savings, médio investidor através da conta patrimonial. Então, qualquer pessoa que tenha medo de inflação, carga tributária, instabilidade política e econômica, é uma opção, é uma solução para ele. Sem contar que nós somos a única que oferece isso com
estrutura patrimonial. Não esqueçam dessa frase. Porque ele vai falar assim, a Avenue também me ofereceu isso, o Banco Inter também me ofereceu isso, ele vai falar assim, aí você pergunta, qual deles te deu uma estrutura? Como assim? Qual deles te deu sigilo e segurança? Eles não têm. Qual deles te deram vantagem fiscal e tributária? Qual deles te deram vantagem sucessória se você morrer? Morrer não é questão, não é, né? Morrer não é, desculpa, morrer é questão de se e quando. Não é questão de se, é questão de quando. Desculpa. Entendem? Então, trazer essa segurança para o cliente. Como é que funciona o app? Então, você vai lá em qualquer, na Apple Store e Google Play, digita lá Nila Bank, vai aparecer. O cliente, ele vai ver aqui, ó, vai estar aqui, ó, novo por aqui, ele clica aqui, criar conta, vai abrir esta telinha para ele colocar nome, CPF, o e-mail, o celular, e não esqueçam de colocar o vosso código de consultor. Fala para ele, ó, não esquece aqui o meu códigozinho NB alguma coisa. Para quem não tem código ainda, abre a conta no app, não tem custo nenhum, tá, gente? É 0 taxas para abrir a conta no app. Pedro, uma ponta, desculpa te interromper aí. À vontade. A questão do... Então, assim, por exemplo, um argumento de venda. Eu estava raciocinando aqui. O cliente vira para mim e fala assim, pô, mas eu já tenho 100 mil, sei lá, 100 mil dólares na Avenue, meu dinheiro já está nos Estados Unidos, ou ainda que ele fale que esteja em qualquer outro banco, já está nos Estados Unidos, já estou dolarizado, estou fora do Brasil. Então, eu poderia trazer o argumento para ele, tipo assim, apesar de estar fora, ele pode ser repatriado mediante uma ação judicial, porque ele não está debaixo de uma offshore, ele ainda está linkado ao seu CPF, ao seu nome, ele não está numa estrutura que o protege. Seria essa linha de raciocínio na hora de argumentar uma objeção como essa? Correto, perfeito. Sem contar que você fala para ele assim, ó, sabia que por lei, como o seu CPF está envolvido, qualquer movimentação lá, por exemplo, você sai de fundo A para B, sei lá, ele está num fundo MSC Japão, MSCI Japão, que é um fundo do Morgan Stanley que investe nos países. Ele investe no país como um todo, tá? Aí ele viu que vai sair fora do MSCI Japão e quer comprar o MSCI Brasil. Quando ele resgata esse fundo, ele tem que pagar imposto, tá? É lei. Ele pode até não fazer, mas é uma contravenção. E aí pode ser que a Receita se fala, ele tem que declarar esse movimento. Você entende? Então, ele teria que antecipar esse imposto. Então, por exemplo, ele investiu 100 mil e esse fundo, sei lá, rendeu mais 100 mil. Então, ele tem que pagar 15%, teria que pagar 15 mil dólares em cima desses 200 mil. Se ele está dentro da offshore, não. Concorda que ele tem mais 15 mil ainda? Porque se ele está dentro do offshore, ele não precisa de antecipar esse imposto, ele já está ganhando 15%. Porque uma coisa é 10% em cima de 185 mil. Outra coisa é 10% em cima de 200 mil. Uma rentabilidade, né? Então ele está ganhando mais, ele está otimizando a parte tributária dos investimentos dele quando ele coloca uma offshore. Boa, beleza. Joia? Joia. Então, o cliente baixa o app, clica aqui, ó, sou novo por aqui, criar conta, CPF, nome, e-mail, celular, não esquece do código do convite, clique em criar conta. Aí depois em criar conta, você vai receber, vai passar por duas fases. Duas fases de confirmação. Primeiro, você vai receber um código por e-mail, aí você vai digitar. Em seguida, você vai receber um código por SMS. Ah, Edrigo, mas o SMS não chegou. Aí ele tem uma contagem logo abaixo do SMS, então vai ter 1 minuto para chegar. Não chegou, você tem lá assim, não recebi o SMS. Clica lá, ele vai abrir a operação WhatsApp. Clicou, é instantâneo, já chega via WhatsApp para você. Passou por isso, ele vai pedir para você tirar foto dos documentos. Gente, é muito importante. Tanto o RG quanto a carteira de motorista, não pode abrir a carteira, sabe? Tirar ela da abinha assim, tirar uma única foto. Não. Mantém ela fechada, aí ele vai falar, tira a foto da frente, aí vai abrir o outro caminho, tira a foto de trás, aí você vai e tira, e manda seguir. Se não dá erro no sistema. Aí o cliente vai reclamar, não está funcionando o aplicativo porque a foto não está indo e blá, blá, blá. Não, é porque ele está colocando a foto errada. Ok? Acontece isso muito com carteira de motorista, porque o RG ele já vem bloqueado, né? Pelo menos acho que hoje ainda é, né? Puta, dei uma de velha agora, mas acho que acredito que seja. Então, frente e verso, e só vale RG e CNH, tá bom? Ou aquelas carteirinhas de OAB,
essas reconhecidas. A passaporte não é válido. Tem que ser RG, CPF, que tem esses dados. Joia? Esse código a gente vai receber? O código do... Eu preciso que você primeiro abra a sua conta. Assim que tá. abriu a conta, ele vai gerar um código lá para mim. Aí eu só te repasso direto. Tá Beleza, bom? acabei de abrir e já mandei documentação. Perfeito. Então, nesta fase, você tem até 48 horas para receber uma confirmação de que a conta foi aprovada, tá? Aí você vai receber um parabéns, o Nilabank te dá os parabéns e blá, 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 seja bem-vindo. Assim que receber isso, você já manda para o operacional, operacional@nila. Aí depois a gente pode te mandar no WhatsApp isso depois, pedindo o seu código, o time lá te encaminha o seu código de consultor, tá bom? Beleza. Essa daqui é a visão que o cliente tem do app. Então, ela só entrega de cara para ele aqui a carteira. Então, aqui essa casinha, tá vendo? É o resumo. A rentabilidade dele, desde o investido, como está o mercado, se essa rentabilidade é dos últimos 12 meses, o saldo que ele tem e ver o extrato. Todos os depósitos que ele fez, as rentabilidades, assim vai. Por aqui. Se ele clicar no mais, vai abrir aqui para ele. Quanto você quer investir? Aí, se for um cliente de saving, né? Ele digita R$200, vai estar aqui, enviar Pix, vai aparecer esta tela aqui para ele. Copiar dados, vai até o banco e faz. Um ponto muito importante, se ele digitou R$200 aqui, tem que ser na exatidão R$200. Se ele mandar R$200,01, o sistema vai devolver. Porque quando gera esse código, esse daqui, ele gera um código específico para esse CPF e para esse valor. É como se fosse uma leitura única, um raio-x. Diferente disso, bateu na conta, o sistema vai rodar. Ele sabe que o cliente XPTO está mandando R$200 e vai estar 201, ele não localiza, o 201 volta. Entende? Então, na exatidão. Mandou 200, é 200. Comissionamento. Né? Como é que funciona o comissionamento do Nilabank? É através de ROA, né? O retorno sobre o asset, ou um percentual sobre todo o valor aplicado. Então, apesar de ser uma cobrança anual, vocês recebem mensalmente. O Nila Savings, você tem um comissionamento de 0,7 ao ano, ok? Cai na sua conta todo mês. Então, todo mês, até o dia 10, você vai receber um relatório falando, a sua carteira de clientes, os saldos que eles têm e o seu comissionamento. Ponto. E até o dia 15 cai na sua conta Nilabank. Não precisa de nota, porque eu estou fazendo esse pagamento nas Bahamas. Então, você recebe esse valor em dólares. O que você vai fazer depois eu não respondo por vocês. Quiser trazer para o Brasil, quiser manter lá, isso aí a gente foge dessa obrigação. Então, não há imposto sobre esse ganho. Na gestão de patrimônio, lembram, tem que emitir nota. Aqui não tem necessidade. No caso da conta patrimonial, todos os clientes que tiverem um saldo entre 50 e 350, vocês receberão 0,7. Sobre tudo, tá, gente? Não é só sobre rentabilidade, não. É sobre o valor bruto mais a rentabilidade que ele tem lá. De 350 até 500, como a taxa é menor, você recebe 0,53. E acima de R$500 mil, você recebe 0,35. Então, você sabe que aquele cliente tem lá um exemplo, esse cliente tem $1 milhão, vai virar no seu extrato, tá bom? Mas só para você ter noção do que é. Muito importante. Aí aqui, Fernanda, também nem tem, aqui não tem como ser cancelado. É vitalício. Joia? Enquanto o cliente tiver o saldo lá, você tem esse comissionamento vitalício. Edrei, parei de trabalhar, agora vocês vão ver lá, ganhei ai, meu Deus do céu, construir a minha renda. Minha meta era ter um comissionamento de $10 mil por mês. Edrei, a partir de hoje eu paro de trabalhar, vou morar na praia, tomar água de coco e não trabalho mais. Ok, parabéns. Você cai lá na sua conta todo mês e a gente segue a vida, tá bom? Então, é vitalício e aqui não tem risco de nada. De ter contrato cancelado, essas coisas. Mas cai mensalmente e é sempre o volume. Qual que é o risco? O cliente resgatar. Por isso que é bom sempre ter uma gordurinha, sempre estar trabalhando. Um exemplo para vocês de comissionamento. Poxa, Edrei, e tem um consultor neste exato momento fazendo esse trabalho comigo, tá? Eu me propus a ajudar ele e como eu me proponho ajudar vocês. Ele só vai fazer o mais difícil, que é trazer o cliente para a mesa. Mas o que ele desenhou? Ele falou assim, Edrei,
Eu quero, pelo menos, ele colocou essa meta aqui. Então, ele quer ganhar pelo menos $1.000 por mês, que hoje a gente está falando de quase R$6.000, que é uma bela de uma renda também, né? O que acontece? A gente dividiu. O que são 2 milhões? São, se eu não me engano, o que a gente desenhou lá, 40 clientes de $50.000. Certo? Então, a gente está buscando. E o que ele está fazendo? Gente, ele só coloca cliente em reunião. De novo, vocês têm acesso à minha agenda. Teve uma sexta-feira aí, depois eu mando a foto lá no grupo. O rapaz, se eu não me engano, ele colocou acho que umas 12 reuniões seguidas. Eu nem almocei naquele dia, nem tomei café, para vocês terem uma ideia. Era reunião atrás de reunião. Para quê? Em busca de alcançar esse número. Contem comigo para isso. Então, as primeiras reuniões eu vou participar, não precisa nem de falar comigo. De novo, é só acessar a agenda, colocar a reunião lá e let's bora. Mas olhem que legal. Gente, 2 milhões hoje, um assessor de investimentos tem uma média de 10 milhões ou 12 milhões, vamos acessar, vamos colocar num facilitar, uma carteira média de 10 milhões. É muito fácil montar. Com o produto que vocês têm, com a margem de clientes que vocês podem acessar, gente, não é difícil. Também assim, tem que trabalhar muito. É fácil, mas requer muito trabalho. Ele é árduo, né? Mas não é difícil. Ele só é árduo. E conta comigo de novo para fazer 10 reuniões quando quiser. Eu quero montar 5 milhões? Gente, eu estou falando de $4.000. Poxa, montei uma carteira de 10 milhões. Requer muito trabalho, não é simples, né? É difícil para chuchu. Mas, gente, $8.000 por mês. Estou falando de, quase R$50.000 mensais. Hoje, né? Na cotação de hoje. Joia? Por que eu coloquei aqui aproximadamente? Porque, imagina só, concorda que a carteira do cliente tende sempre a subir? E o 0,7 é sobre tudo? Então, pode ser que primeiro mês, 1.167, segundo mês, 1.180, terceiro mês, 1.190, 1.200. Vocês entendem? E vai crescendo, porque a carteira do cliente vai crescendo também. Por isso, o nosso interesse em sempre acertar e em trazer boa rentabilidade para o cliente, porque quanto mais dinheiro ele tem, mais dinheiro a gente ganha também. Por isso que lembra, como é que a gente ganha dinheiro? Ajudando o nosso cliente. Por isso que é importante. Por isso que a gente não tem comissão sobre produto. A gente tem comissão sobre resultado. Quanto mais dinheiro a gente gerar para o cliente, mais dinheiro a gente está ganhando. Joia? Importante é que eu já coloquei, que todo mundo já sabe, para ter o código, tem que abrir conta. Um ponto legal, gente, a gente tem um material muito rico. Eu sofro na mão da nossa equipe de marketing, que eu tenho que ficar gravando vídeo, e acreditem, eu sou tímido. E tem um material muito rico lá, tem vídeos, tem dicas, tem pegadinhas lá para pegar o cliente na curva, assim, né, para fazer texto, essas coisas. Fiquem à vontade, inclusive, para copiar o material, né, e aí eu vou, se a Lu ainda... Peraí que eu vou sair daqui que eu quero ver vocês. Bom, tem mais ninguém. Tá todo mundo aqui. Eu achei que não tinha mais ninguém na reunião. Deixa eu parar a apresentação. Aê! Ué, agora eu só quero ver como é que eu faço aqui. Mosaico, para ver todo mundo. Aí. Poxa, todo mundo de vídeo fechado. Não, tá. Obrigado aí quem tá de vídeo aberto, viu, gente? Obrigadinho aí. Mas, gente, olha, o que acontece? Falando em material, a Lu, que tá aqui, ela começou a usar o material e ela tá fazendo os vídeos. Então, ela pega o material. Gente, ela tá aqui, ela não vai deixar eu mentir sozinho, vai mentir junto comigo. Mas no primeiro vídeo dela, ela abriu 9 contas. Foi verdade, verdade. E hoje eu estava andando, fui rapidinho com o meu cachorro, cheguei do trabalho, enfim, fui andar, aí uma moça que anda também com o cachorro, a gente bate papo, enfim, aquele papo de mãe de pet, né? Aí ela falou, Lu, pelo amor de Deus, me ajuda aqui a abrir a conta, e fui no meio da rua abrir a conta para ela. Que legal! Então, tá ficando legal, porque é um lead que eu captei lá do meu status no WhatsApp. WhatsApp. O Davi também está começando a fazer isso. O Davi só falta ter coragem de gravar o vídeo. Opa, vou gravar.
põe uma peruca, passa uma maquiagem só para tirar a feiura e tá, manda ver. Joia? Então, ó, fiquem à vontade para isso, contem comigo se precisar ajudar para gravar. Podem fazer collab, porque todas as nossas postagens, elas são impulsionadas. Então, às vezes você vai abordar outras pessoas, e essas pessoas vão olhar o seu perfil, vai estar lá, a Lu sempre na postagem coloca lá o código dela em letras garrafais, mete lá o código, qual que é o seu, Lu? NB018. Isso aí, lá, deixa lá, NB018, não se Ainda esqueça. deixa assim, hein, Edri? Oi, Andrei, tá bom assim, Código Andrei? NB018. Tudo bom? Então, aproveitem isso. O material lá, pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V na cara dura do material, pode copiar. Se precisar a Mari tem o roteiro do vídeo. Então, se precisar do roteiro, Mari, eu preciso desse roteiro aqui, ela te encaminha. Precisar de arte, né, para colocar de fundo, quiser gravar, fiquem à vontade. Usem e abusem. Um ponto muito legal, muito importante, nós podemos fazer isso. Nós temos autorização, se alguém reclamar, CVM, nós temos autorização de CVM, eu dou o respaldo para vocês, vocês só não falem de rentabilidade, que vai montar carteira, fala que você tem uma solução de proteção para investidores acima de $50 mil e o primeiro plano de aposentadoria em dólares. É muito do que a gente fala lá, a gente não fala de estratégia de rentabilidade, de investimentos, a gente dá o norte e o macro, dá o norte e o macro para o cliente. Aproveitem isso. Joia? Eu, mais uma vez, a Mari vai puxar minha orelha, eu estourei feio hoje o horário. Meu amigo Augusto tá aí. Então, obrigado pela participação de vocês. Eu vou continuar falando no grupo, quem quiser me ligar para conversar, para tirar algumas dúvidas, pensar na estratégia, fiquem à vontade, desenhar a carteira. A próxima, agora sim, até por questão de viagem, de todos, a gente não vai ter treinamentos agora, os treinamentos voltam a partir do dia 15 de janeiro, mas vocês vão receber já toda a grade de treinamentos. Aí a gente vai ter treinamentos técnicos, tem agora, Zé, eu dei um nome para o encontro com o Christian, chama Vendedores Anônimos. É uma terapia de grupo para a gente conseguir melhorar. Então, o João, que não gosta de participar, sabe, sempre tem aquele que não gosta, né, Zé, que não quer ir para o AA, que sabe que precisa, mas não quer ir. Não quer buscar ajuda. Mas, então, a gente tem esse bate-papo mensal, que é um bate-papo com o nosso terapeuta, que aí é uma terapia de grupo mesmo. Fiquem à vontade, não é obrigado, mas fiquem à vontade para participar também e vocês recebem as agendas. Joia? Vale a pena, pessoal, não percam. Zé, tô falando. Alguma dúvida, algum comentário? Boa noite a todos. Estava aqui acompanhando todo o onboarding, né? É sempre bom refrisar, trazer ali sempre um insight para a memória. Ontem eu dei a minha primeira aula, então nos próximos vídeos aí a gente vai soltar um pouco de vídeo no Instagram ali Boa. Ali. Marca a gente Parabéns. aí na publicação lá. Sim, sim. Mais alguma dúvida, algum comentário? Então, joia, meus amigos. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Aldre. Obrigado, Fernanda, Lu, Davi, Daniel, Augusto, Zé. O João não vou agradecer, não, Zé, porque ele me irritou no início da reunião. E pior que fica gravado, isso eu esqueci. Então, obrigado, João. Mas eu brinco com o João assim, mas a gente tá o quê? Há uns 6 anos juntos já, né, João? 5, né? Então... É um prazer estar com vocês, aprender também, conhecer, participar. Conta com a gente, viu? Conta com a gente no que precisar para a gente poder te ajudar e te apoiar, tá, Daniel? Valeu, muito obrigado. Um bom final de semana. Estou aqui à disposição. Se eu não responder o WhatsApp em 30 segundos, eu vou responder ele em 3 dias. Mas contem comigo mesmo assim. Liga, manda mensagem e liga. Funciona bem. Joia? Obrigado pela participação de vocês. Fico muito feliz de ter vocês aqui. E a gente vai se falando e a gente vai se ver nos próximos treinamentos. E se tiver reunião, só manda ver. Combinado. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, gente. Valeu.